Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 25 de outubro de 2017. Brasileiros tentaram sequestrar Napoleão para torná-lo imperador da América do Sul, parte 03. No começo do século XIX, parecia não haver limites para a imaginação humana. Em meio a um dos períodos mais revolucionários e conturbados da história, tudo era possível. O Brasil dessa época também foi cenário de sonhos e planos mirabolantes. Um deles raptar Napoleão Bonaparte 1769-1821 na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde o imperador dos franceses encontrava-se prisioneiro dos ingleses desde a derrota na Batalha de Waterloo, em 1815. Dali ele seria transferido para a América do Sul, onde reinaria novamente sobre um vasto território constituído pelas antigas colônias de Espanha e Portugal. O projeto foi discutido a sério em diferentes ocasiões e com diferentes autores. Tinha simpatia do próprio Napoleão e só fracassou porque as circunstâncias não permitiram que se concretizasse. Napoleão era um homem de ambições desmedidas. Para ele, não bastava governar a França e nem mesmo a Europa. No auge do seu poder, em 1808, chegou a liderar mais de 60 milhões de pessoas. Isso numa época em que a população humana era infinitamente pequena. Naquele ano, com a virtual anexação de Espanha e de Portugal, ele praticamente dobrou o tamanho do território original da França. Seus domínios incluíam a Bélgica, a Holanda, a Alemanha e a Itália. Mais tarde, tentou incorporar também a Rússia. Antes, já havia invadido o Egito. Do seu ponto de vista, ser o imperador da América do Sul era, portanto, um projeto razoável e factível. Além disso, sua ação reformadora na Europa, pondo fim aos antigos regimes de monarquia absoluta, contava com a simpatia de muitos revolucionários na América. Entre eles estavam os líderes da Revolução Pernambucana de 1817. No começo de 1817, o comerciante Antônio Gonçalves Cruz, o Cabugá, foi enviado pelos revolucionários pernambucanos para Filadélfia, antiga capital dos Estados Unidos. Levava na bagagem $800 mil, quantia assombrosa para a época. Cabugá tinha 3 missões. A primeira era comprar armas para combater as tropas do rei Dom João VI 1767-1826. A segunda, convencer o governo americano a apoiar a criação de uma república independente no Nordeste brasileiro. O terceiro e mais espetacular de todos os objetivos era recrutar alguns antigos revolucionários franceses exilados em território americano para, com a ajuda deles, libertar Napoleão em Santa Helena. Pelo plano, ele seria retirado na calada da noite e transportado a Recife, onde comandaria a Revolução Pernambucana para, em seguida, retornar a Paris e reassumir o trono de imperador da França. Cabugá. Os projetos de Cabugá eram mirabolantes e estavam condenados ao fracasso antes ainda de serem colocados em prática. Quando chegou aos Estados Unidos, com o dinheiro arrecadado entre senhores de engenho, produtores de algodão e comerciantes favoráveis à proclamação da República, os revolucionários pernambucanos já estavam sitiados pelas tropas leais a Dom João VI. A rendição era inevitável. Sem saber de nada disso, Cabugá conseguiu recrutar 4 veteranos dos exércitos napoleônicos: o conde Pontelecoumant, o coronel Latapi, o ordenança Arton e o soldado Howlett.
Todos chegaram ao Brasil muito depois de terminada a Revolução e foram presos antes de desembarcar. Um novo plano para libertar Napoleão foi concebido no ano seguinte pelo almirante Thomas Cochrane 1775-1860. Lorde inglês, membro do parlamento britânico e herói da guerra contra Napoleão, Cochrane era uma lenda dos mares. Contratado como mercenário na América do Sul, ajudou a fazer as independências do Chile, do Peru e do Brasil, lutando contra as forças navais da Espanha e de Portugal. Em agosto de 1818, Cochrane e sua mulher, Kitty, estavam em Boulogne, na França, à espera do navio a vapor Rising Star, que ele havia mandado construir na Inglaterra para lutar no Chile. Na viagem para a América do Sul, Cochrane pretendia fazer uma escala em Santa Helena e roubar Napoleão dos ingleses. Em seguida, tentaria convencê-lo a assumir o trono de um império a ser construído na América do Sul, capaz de contrapor-se ao peso dos Estados Unidos ao norte do continente. Também nesse caso o plano fracassou. A construção do navio atrasou e, diante das notícias de que os espanhóis estavam ganhando terreno contra os chilenos, Cochrane decidiu seguir para seu destino final, sem parar em Santa Helena. Plano norte-americano. Sequestro de Napoleão também foi planejado em Nova Orleans, cidade de colonização francesa no sul dos Estados Unidos. Ali, em 1821, um grupo de amigos e oficiais do imperador chegou a promover uma campanha de arrecadação de fundos para comprar navios e arregimentar soldados que tentariam libertá-lo. O projeto foi levado tão a sério que Nicholas Giraud de 1747-1840, descendente de imigrantes franceses e ex-prefeito da cidade entre 1812 e 1815, ofereceu sua própria residência como refúgio em território americano. A operação sequer chegou a ser executada porque Napoleão morreu nesse mesmo ano. A causa da morte do imperador francês foi, por muito tempo, alvo de polêmica. De início, suspeitou-se que ele tivesse sido envenenado lentamente mediante a adição de arsênico na comida que os ingleses lhe serviam na prisão. Exames nos seus restos de cabelo, depositados numa urna no Monumento Les Invalides, em Paris, apontaram traços desse produto acima do normal, mas não em quantidade capaz de matá-lo. Outras pesquisas apontam que a causa mais provável seria um câncer no estômago. Encerro as crônicas do amanhecer sobre Napoleão Bonaparte com o livro Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que narra o encontro do codificador com o Corso, que incluiu na íntegra, logo após o brumário 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia, de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma Imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas,
sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomete, e ali se mostravam, como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que a seguiriam, de perto, para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, S. Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa da Vila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre, e, em planos menos brilhantes, encontravam-se, no recinto maravilhoso, trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Louis V, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins, e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal e, em breves instantes, do seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, sob a custodia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras, que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas, ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual, para a reafirmação de compromissos. À frente, vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que, de antemão, lhe fora reparada. Entre aqueles que o seguiram, na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João Dalton, Pestalozzi, Pilvi, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram, de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos, no rumo do imenso infinito, imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam-se em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações, musicistas invisíveis, através dos zéfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas, sem palavras articuladas.
A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vestilários arriavam, silenciosos, em sinal de respeito. Foi então que o corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade, na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo, diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o, de pronto, e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para o Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo: ao mesmo tempo, irmão e amigo, ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que, sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje orientador, rende culto de tua veneração, ante o Pontífice da Luz. Renova, perante o Evangelho, o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente, a que se congregam conosco lidadores de todas as épocas. Patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanham nos conflitos da Farsália, de Tápsi e de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia que te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca, junto da humanidade, no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual fostes escolhido. Não acredites que as vitórias das quais fostes investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência, indicado para consolidar a paz e segurança, necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova. Serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender, até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre, e vale-te da oportunidade para santificar os excessos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado solo de sabedoria e de amor. Se honrares as tuas promessas, terminará a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida, mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens,
a ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias, as nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres e a religião desatará os grilhões do pensamento que, até hoje, encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inolvidável assembleia se dissolvia, o apóstolo que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, chegou de encontro ao peito e acompanhou-o, bondosamente, até religá-lo ao corpo de carne. No próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam, pouco a pouco, a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador, em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que, gradativamente, será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de outubro, por Feijão.